tive uma ideia, construí uma empresa, agora eu quero levar essa empresa desde o início até a maturidade, até ser vendida para uma outra empresa, abrir, por exemplo, ações na bolsa. Como é que é essa rampa, essa curva de crescimento? E é sobre isso que a gente vai tratar no ciclo 2. Nessa primeira aula eu quero falar um pouquinho das fases, eu quero fazer um geral sobre as fases de crescimento de uma empresa. Então, dentro da literatura, principalmente de empreendedorismo e produto, existe uma curva muito tradicional que as empresas elas seguem desde da concepção da sua ideia até a sua venda ou até a sua dominação de mercado, até a sua abertura de capital na bolsa, né, que é o famoso IPO. Esse crescimento ela se dá através de uma curva com 5 fases. Cada fase é bem definida. Então, quando você faz cursos de empreendedorismo, quando você lê livros de empreendedorismo, eles dizem que para você crescer uma empresa do zero, você tem que passar pelas 5 fases. Cada fase dessa é bem definido o que você tem que fazer. Cara, na fase 1 você tem que fazer tal coisa, fase 2 tal coisa, fase 3, fase 4, fase 5. E aí, cada necessidade e tarefa de cada uma dessas fases, elas têm métricas bem definidas para você saber se as suas ações elas estão bem encaminhadas. Então, eu vou passar com vocês pelas 5 fases de crescimento das startups, tá? Depois dessa fase de crescimento da empresa, ela foi derivada para produtos. Então, algumas pessoas que trabalham com produtos, elas começaram a entender que o produto ele também tem essa curva. Então, às vezes, a empresa ela já está madura, né? Então, ela já dominou o mercado e tal. Só que os produtos dela, todo produto que ela lança novo, também segue essa curva de crescimento. Então, a gente pode olhar para essa curva não só para o crescimento da empresa, mas também para o produto. Então, se você trabalha numa empresa, por exemplo, você está alocado num produto específico. Então, Meigran, olha, eu trabalho, sei lá, na Uber e eu estou no time do Uber Eats, por exemplo. O Uber Eats não tem mais no Brasil, né? Fechou a operação aqui. Então, eu estou trabalhando num produto dentro da Uber, que é a empresa. Então, a empresa tem uma curva de crescimento e o produto também tem outra. Meigran, eu trabalho numa empresa que a gente, por exemplo, o exemplo do Arthur, a gente vende livro didático, por exemplo. E a gente está lançando um produto novo, que é, sei lá, o acesso digital, ou melhor, o gerenciamento financeiro do aluno. Então, os meus clientes, eles compram os livros didáticos, mas agora eles podem comprar também, né, a gestão financeira dos alunos. Então, um produto novo, é uma nova solução que a empresa está tentando oferecer para os seus clientes. Essa nova solução, ela também tem uma curva de mercado, é uma curva de crescimento. Então, muitas vezes, a curva de crescimento da empresa é diferente da curva de crescimento do produto. Às vezes, a empresa está na maturidade, mas ela lança produtos no mercado que ela ainda está na primeira fase. Então, a gente consegue, dentro do nosso trabalho agora, olhar qual é a maturidade, em qual fase de crescimento a minha empresa está, e no produto que eu estou trabalhando, ou no produto que a empresa está dando mais ênfase agora, ou no modelo de negócio, né? Eles chamam de unidade de negócio, né? Na unidade de negócio que eu trabalho, no segmento da empresa que eu trabalho, tem produtos. E quais são as curvas de crescimento desses produtos, tá? Uma curva de crescimento característica, ela passa por 5 fases, tá? A primeira fase é a fase que a gente chama de Problem Solution Fit, certo? A segunda fase é o Minimum Viable Product, que é o famoso MVP, tá? A terceira fase é o Product Market Fit, o quarto é o Scale e o 5 é o Maturity, né? Maturidade. Então, isso aqui é legal anotar, tá? As fases de crescimento de uma empresa. Tem o fit aqui é ajuste, tá? Então, Problem Solution Fit é o ajuste entre produto e solução. O que é um ajuste, né? Lembra de um parafuso, né? Você apertando um parafuso ali numa porca. Quando você coloca aquilo tá meio frouxo, você tem que fazer um ajuste, né? Você tem que arrumar dali, arrumar daqui, fazer um ajuste ali para poder dar certo, encaixar, não ter nenhuma folga, não tá sobrando nada. Ele faz um encaixe, né? Então, aqui nessa fase, o empreendedor está buscando qual é o problema que está se encaixando, ele está buscando a solução que se encaixa com aquele problema. Né? Então, essa é a grande preocupação dele. Depois que ele entendeu qual é a solução que encaixa em qual problema, ele constrói um MVP, que é o Minimum Viable Product, ou seja, é um produto mínimo viável.
esse produto mínimo viável ele tem que ser construído de modo para você validar algumas hipóteses que a gente tem nesse momento da empresa. Então, você quer validar se a pessoa está usando assim, usando assado, e aí você tem que criar um MVP, coloca na mão do seu cliente e deixa ele usar, para você coletar dados e falar assim, poxa, eu achei que ele ia usar assim, mas ele usou assado. E aí acontece o que a gente chama no mercado de pivotar. Então, o que é um pivô? Se você lembrar, o pivô vem lá do basquete, né? O pivô é aquele que recebe a bola de costas para a cesta e ele faz o giro, né? De 180, ou ele faz um giro de 90 para os lados para fazer o passe. O pivô é a mesma coisa. Então, a empresa ela vem num caminho, de repente eles descobrem que o usuário não quer aquela solução, eles querem outra. Então, você pivota, você muda a direção e começa a fabricar aquilo que o seu cliente quer. Então, esse é o MVP, tá? Depois que você colocou o MVP no mercado, começou a validar ele está crescendo, está trazendo retorno, se as pessoas estão pagando por aquela solução, você chega na fase do Product Market Fit, que é o ajuste de produto no mercado. Aí agora você está pegando o teu produto e está tentando ajustar ele no mercado. Ou seja, quem são as pessoas que compram o meu produto? Né? Quem são as pessoas mais propensas a comprar ou que eu consigo vender com mais facilidade? E aí você tem o Product Market Fit, a gente tem o que a gente chama de TAM, que é o tamanho de mercado endereçável, que é quantos milhões tem na mesa para você puxar. Né? Então, beleza. Maker, eu vendo curso de adestramento de abelha africana. Cara, quantas pessoas vocês acham que teriam interesse em comprar um curso de adestramento de abelha africana? Muito pouco. Então, o mercado endereçável desse público ele é pequeno. Né? Não tem muitos milhões de reais disponível para você coletar. Agora, Meigro, eu quero fazer um aplicativo que conecta entre as pessoas. Cara, qual é o tamanho endereçável desse mercado? Gigantesco, certo? Porque todo mundo precisa conversar uns com os outros. Então, esse mercado quem são as pessoas que podem usar e quantas pessoas existem no Brasil, no mundo, que conseguiriam usar a sua solução. Você está tentando ajustar esse mercado, encontrar quem é esse mercado, fazer o tamanho dele, fazer uma estimativa do tamanho, e aí você coloca o teu produto lá. É nesse momento aqui que a gente faz também pitch de vendas para poder atrair investidores. Então, você chega para os investidores e fala, olha, eu tenho um produto, funciona assim, assim, assado, esses são os números, e ele tem um tamanho de mercado tal. E minha empresa fatura tanto por ano, eu estou vendendo, igual o Shark Tank, estou vendendo 2% dela por 30 milhões. Então, é exatamente igual o Shark Tank que vocês veem lá. A maioria das empresas lá estão no Product Market Fit, ou seja, elas estão encontrando o ajuste de mercado de produto, e aí quando elas encontram isso, elas precisam de dinheiro para poder escalar. Porque a escala você escala com pessoas, né? Você contrata pessoas para poder fazer as atividades, e essas pessoas, elas produzem para você escalar e levar o teu produto para esse mercado endereçável que você mapeou aqui. Então, essa é a fase do scale. Você escala isso. O teu produto está ajustado, não precisa de muitos ajustes mais, as pessoas já conhecem, já falam bem. Então, agora é você injetar dinheiro mesmo na tua operação, na tua empresa, para fazer o teu produto chegar a mais pessoas, tá? E aí tem um outro problema que a gente pode falar numa outra ocasião, que existe a parte dos tipos de clientes, né? Depois eu posso falar para vocês da curva do abismo que tem, então outras coisas dentro aqui do Product Market Fit, tá? Principalmente para scale. Depois, quando você escala, né? Você está crescendo, chegando a muitas pessoas estão usando tal, aí você chega na maturidade. O que é a maturidade? É quando você tem um mercado endereçável, por exemplo, de 100 milhões. Então, você chegou lá no teu Product Market Fit, viu quem são os seus clientes, fez a conta de quantos clientes existem no Brasil, por exemplo, se você for só o mercado brasileiro, e você fala assim, olha, o meu mercado ele tem, por exemplo, 100 milhões de reais na mesa. E aí você está faturando, por exemplo, 50 milhões de reais por ano. Significa que metade do dinheiro da mesa está indo para a tua empresa. Né? Então, você tem 50% de market share. Então, de todo o dinheiro disponível na mesa, você tem ali 50%. Então, está na maturidade. A tua empresa não... Ela vai continuar crescendo, mas não no nível muito rápido igual da escala, porque você já tem grande parte do market share. E aí, o que as empresas fazem? Abrem novos produtos. Porque quando você abre um novo produto, o que você está fazendo na verdade? Você está atacando novos mercados, ou seja, novos segmentos de mercado que também têm o seu crescimento.
Então, o que a Amazon faz? Começou vendendo livro. Quando ela começou a vender livro pra caramba, eles atingiram a maturidade dentro do mercado de venda de livros, falaram assim, cara, a gente é líder. Ou seja, a cada 100 livros vendidos na semana, 90 é pela Amazon. Então, aqui não tem como crescer muito mais. Ela vai continuar crescendo, mas aos poucos. Pô, agora vamos abrir, então, e-commerce. Vamos vender qualquer coisa, porque a gente já sabe vender livro, a gente vende qualquer coisa. Aí, foi para o e-commerce, aí abriu um novo mercado. Então, eles vão abrir o mercado. Beleza. Começou a dominar o mercado? Pô, vamos abrir agora o e-commerce. O e-commerce não, o serviço web lá. Então, no serviço web, né, eles começaram a abrir o braço do serviço web e abrir novos mercados. Então, você vai abrindo mercados para você ir crescendo nesses mercados e aí você tem vários modelos de negócio dentro de uma mesma empresa. E aí, por que eles fazem isso? Para não chegar na maturidade e ficar parado, para ele estar sempre crescendo, tá? Então, essa é o maturity. E aí existe uma curva para você fazer, que segue essas fases. Que a curva é essa curva aqui, ó. É uma curva tradicional. Então, você tem aqui o tempo, né? E você tem aqui o growth, que é o crescimento. Então, no começo, você está aqui, ó. Search for Problem Solution Fit. Essa fase aqui é a fase da ideação. Eu ia falar um palavrão aqui. Pode falar palavrão? Não pode, né? Deixa para lá. Então, você tem uma ideação aqui. Então, a galera tá lá, né? Esse aqui a galera tá lá na Faria Lima, né? Nos cafezinhos da Faria Lima. Aí, pô, e aí, vamos abrir uma empresa e tal? E aí, o que você quer? Ah, vamos fazer uma empresa de jogos. Pô, meu filho tá viciado naquele joguinho do celular e tal. Pô, tem um mercado enorme e tal. Eu falei assim, vamos fazer um negócio de financeiro. Pô, 80% da população investe na poupança. Olha o tamanho do mercado endereçável que isso tem. Pô, sei lá, vamos fazer um negócio de patinete. Você viu os caras da Faria Lima aqui, ó, descendo de busão, né? A avenida aqui, a Avenida Brasil e tal. Pô, vamos fazer um negócio de patinete. Então, a galera tá viajando aqui, velho. Aqui tá todo mundo viajando, certo? Aqui tá todo mundo dentro daquela companhia. Vocês sabem que a companhia? O Hellmann's Airlines. A galera viajando na maionese aqui e tal. Tá aquela coisa de ideação, certo? A galera tá viajando Hellmann's Airlines. Aí, beleza. Aí, fala assim, beleza, gostei dessa ideia aqui. Vamos começar a maturar essa ideia. Aí você começa a pensar, beleza, vamos fazer patinete. Tá, o que a gente precisa? A gente precisa fazer patinete assim, assim, assado, precisa pôr em tal lugar, mas como é que a pessoa vai acessar? Vai saber aplicativo, não sei o quê, beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um protótipo disso. Eu vou lá na casa do meu tio, que é marceneiro, e vou pedir para ele fazer um patinete pra gente. A gente faz uns 10 patinetes, coloca nesses local estratégico aqui, porque a minha principal hipótese é que a pessoa vai sair do metrô, vai pegar o patinete, vai descer a Faria Lima, vai chegar até lá embaixo e vai deixar o patinete. Beleza. Aí o marceneiro de um dos fundadores constrói o patinete, coloca na porta do metrô Butantã, ali na Faria Lima, aí sai um monte de gente às 8 da manhã de terno, pega o patinete, desce a Faria Lima ali pela ciclofaixa, chega lá embaixo, né, perto do shopping do JK, deixa o patinete lá. Beleza. Validei a minha ideia, cara. Eu tinha uma hipótese de que eles iam fazer isso. Eles fizeram isso. Beleza, temos um MVP. Tá, temos um MVP, agora a gente precisa definir um mercado. Para quem que são essas pessoas de patinete? Bom, são para pessoas de 20 a 32 anos, que trabalham na Faria Lima, trabalham no mercado financeiro, têm família geralmente de 3 filhos, vão para o trabalho de metrô, moram em São Paulo, gostam de assistir Dragon Ball, acompanham o Meigro no canal do YouTube e tal. Beleza, então esse é o perfil, esse é o segmento, certo? Aí o que eles fazem? Então, quantas pessoas existem no Brasil desse jeito? Aí eles vão atrás de dados do IBGE, vão atrás de dados geográficos, falam assim, olha, essas pessoas nessa faixa etária que trabalham com o mercado financeiro na Faria Lima, em São Paulo, existem 50 milhões de pessoas, tá? Beleza, né? 50 milhões é muito. São Paulo tem 12 milhões. Vamos pensar assim, ó. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Chega a uns 18 milhões durante o dia, porque as pessoas saem da cidade de satélites e vão para lá. Então, beleza, vou pegar 50% disso, vai, dá 9 milhões. Então, tem 9 milhões de Faria Limers lá. Se eu cobrar R$1 por cada viagem de patinete, se eles fizerem 2 viagens por dia, ida e volta, vai ser R$2. R$2 vezes 9 milhões, eu tenho 18 milhões de mercado endereçável. 18 milhões de reais
na mesa para eu tirar com a pá, beleza? Então, essa é a conta. É um tamanho de mercado que vale a pena? Não sei. Então, vamos subir de R$1, vamos colocar R$10. Então, a pessoa vai gastar R$20 vezes, 20 reais vezes 9 milhões, vai dar 18, 36 milhões. Pô, 16 milhões já é legal. Então, beleza. Então, você tem lá 16 milhões de reais na mesa nesse mercado endereçável. Legal. Então, vamos por esse caminho? Vamos, beleza. Esse é o mercado. Então, o que a gente faz? A gente descobriu, aí a gente chega num fundo de investimento e fala assim, galera, é o seguinte, ó, meu nome é Meigron, né? Faz aquele pitch de 3 minutos, igualzinho Shark Tank, 3 minutos, né? Meu nome é Meigron, eu tenho uma ideia revolucionária. Chega de parar de andar metrô, chegar suado no trabalho, né? Ser humilhado pelos seus colegas, porque você chegou suado, chegou fedendo, tem que ficar levando desodorante na bolsa. Cara, isso acabou. A gente vai pegar um patinete, chama Meiga Móvel. Esse Meiga Móvel, ele é um patinete elétrico que vai ficar na porta do metrô. Quando a pessoa sair de terno, ela vai entrar no patinete, vai descer a ciclofaixa, vai chegar até o final, vai ter um ponto onde ela vai colocar o patinete, outra pessoa pode pegar e subir, né, de novo a Faria Lima, colocar em outro ponto, então ela fica indo e voltando nesses pontos, tudo gerenciado por aplicativo, conectado, né, no gateway de pagamento e tal. Pô, seguinte, a projeção do mercado endereçável é de 36 milhões, eu estou pedindo 10%, eu estou pedindo 10 milhões por 5% da empresa. Bora lá, tubarões. Não é isso aí que os caras falam? Bora lá, tubarões. Quem que é esse tubarão? Não sei o quê. Os caras passam umas vergonhas lá, né? Aí, beleza. Os caras passam esse negócio aí alguém lá fala assim, não, beleza, vamos investir. Pô, você entra comigo aí, entra comigo, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí os caras vão lá e faz um cheque de 10 milhões por 10% da empresa. Aí você abre uma conta poupança, uma conta no banco, o cara faz um depósito de 10 milhões para você. Aí o que você faz com esse dinheiro? Você contrata gente e amplia o seu Product Market Fit, ou seja, o marceneiro que fez 10 patinetes, você paga agora uma empresa para fazer 1.000 patinetes. Tá? Você contrata pessoas, por exemplo, para ver se o patinete está sendo usado, para coletar dados e ver como que está o uso, né, para você entender se o modelo de pagamento que você está fazendo está funcionando. Você contrata suporte, contrata designers de patinete, não sei o quê. Você pega essa grana, né, contrata gente, investe na operação e aí você escala. Ou seja, você tinha 5 patinetes, agora você tem 1.000 patinetes. Aí você escalou em produto. Aí você foi lá, alugou um escritório na Faria Lima e montou um escritório. Aí você contratou gente. Aí você fala assim, pô, galera, vamos expandir. Vamos sair de São Paulo, vamos para BH. Então, qual é digamos assim, o Faria Limer do BH, lá de BH? Pô, lá em BH é cheio de morro, não sei o quê, então não vai dar. Vamos para Recife. Recife já é mais plano. Pô, Recife, Orla, não sei o quê, patinete. Beleza, vamos pôr lá em Recife. Vamos pôr no Rio de Janeiro. Aí você começa a expandir a tua operação. Então, você começa a colocar mais do teu produto em outros lugares do país. E você vai crescendo, você vai escalando, né? Vai chegando a mais pessoas, né? E aí, então, a tua empresa ela vai crescendo. Você vai aumentando a operação, expandindo. Você sai de 5 funcionários para 15, depois para 40, depois para 180, depois para 500 funcionários. Você vai contratando departamentos, montando não sei o quê. Você monta uma empresa, certo? E aí você vai expandindo. E aí, conforme a sua ideia vai dando certo, as pessoas vão querer fazer também, porque afinal de contas tem 16 milhões na mesa, né? 36 milhões de reais na mesa. Pô, se eu morder 80%, mas o cara morder 20%, pô, ele mordeu aí uns 5 milhões, às vezes faz sentido. Então começa a vir os concorrentes, não sei o quê, crescendo, não sei o quê, aí de repente, passado 10, 15 anos, você tem a maturidade da empresa, né? Tipo assim, pô, todo mundo, a cada 10 viagens de patinete feita na Faria Lima, 9 é feita pelo Mega Cycle lá, pelo patinete do Meiga. Beleza, pô, você tá lá em cima da maturidade. Aí, o que você faz? Você vende a empresa para alguém, aí chega, por exemplo, a Volkswagen e fala assim, pô, eu tô entrando no mercado de mobilidade urbana. Quer vender a tua empresa para mim? Aí você fala, cara, beleza, a minha empresa vale R$1 bilhão. Legal, você se tornou um unicórnio, sua empresa vale mais de R$1 bilhão. Aí você vende a tua empresa por R$1 bilhão, divide a porcentagem do stock options com as pessoas, coloca no bolso e tira um sabático de 1 ano para você não fazer nada da vida com alguns milhões no bolso, certo? É isso aí que é a vida dos caras, do empreendedor, certo? Aí o cara fica 1 ano sem fazer nada, ele não aguenta, né? Porque
prender igual um vício, igual usar droga, o cara também quer estar naquela loucura e tal, não sei o quê, aí vai lá, monta outra empresa, e assim vai a vida, certo? Então é isso aí, esse é o lance, beleza? Então, resumo, a empresa tem 5 fases, né? Desde o seu início até a tua maturidade. Então, a gente passa por 5 fases, tanto da empresa quanto do produto, certo? E essa fase contém uma curva de crescimento. Cada fase dessas tem um conjunto de métricas que faz sentido para aquela fase, uma necessidade da empresa para aquela fase. Quando você entende a necessidade da empresa, você sabe o que eles esperam do teu trabalho. E aí você vem com uma expectativa de fazer A, mas eles precisam do B. Ou, às vezes, que é pior, que é o que acontece em 98% das empresas. A empresa, ela quer fazer coisas da fase de escala. Então, ela está contratando gente para fazer previsão, porque eles leram lá no blog, né, na internet, que cientista de dados resolve um problema, velho. Põe o cientista de dados lá que a empresa dobra, né, de faturamento. Aí, o que eles fazem? Eles contratam você para o que eles querem, mas eles não contratam você porque eles precisam agora. Então, às vezes, a falta de clareza da própria contratação causa isso. Porque, no fundo, eles querem que você faça modelo. Mas, pô, a empresa está nesse momento de fazer modelo, e aí o que acontece? Você tem que perguntar para a pessoa. Pô, a pessoa chega no processo seletivo e ela fala assim, você tem alguma pergunta para mim? Você tem que perguntar para o cara. Pô, onde que está? Onde você vai trabalhar? Né? O produto que você vai trabalhar. Qual é? Se eles têm uma projeção de curva de maturidade do produto, se eles têm mercado, se está testado, você tem que perguntar, velho. E aí, obviamente, talvez nem o gestor saiba disso aqui. Só que você tem que, obviamente, perguntar e deduzir e conversar com pessoas e procurar no site para saber onde você está se metendo, certo? Depois vir chorar, depois, ô, Megro, contrataram eu lá como DS, achei que ia fazer modelo, tô lá fazendo Power BI. Mas lógico, precisa de Power BI, precisa de modelo agora, certo?